Olá, amiguinhos! Boa tarde! Tudo bem com vocês? E aí, estão se cuidando direitinho? Estão lavando bem as mãozinhas? Obedecendo a mamãe e ao papai? A tia sabe que sim, porque vocês são espertos, não é? E hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha de evangelização da casa de Dr. Herman. Já viram o cenário bonito da tia hoje? Vou abaixar para vocês verem melhor. Gostaram? Muito legal, não é? Então, antes de começar a nossa aulinha, nós vamos conversar um pouquinho com aquele nosso amigo, o Evangelho. Nós vamos ler hoje o capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 18, que fala da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece é implorada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-lhes a coragem, provoca-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. Então, meus amiguinhos, cada vez mais a gente entende a importância da prece. E como a gente leu ali, né, a prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores, é muito importante, porque a gente sabe que, na verdade, só é o corpo que morre, o espírito continua vivo. E quando a gente pensa naquela pessoa querida do nosso coração, que desencarnou, quando a gente eleva o nosso pensamento e faz uma prece para essa pessoa, com certeza esse espírito vai registrar, vai entender a nossa prece e vai ficar feliz. Se estiver sofrendo por algum motivo, vai se reconfortar com esse nosso pensamento de amor, com a nossa prece. E se estiver bem, se estiver feliz, vai ficar mais feliz ainda, porque vai saber que nós aqui estamos lembrando dessa pessoa querida do nosso coração, que já partiu antes de nós para o mundo espiritual. Então, devemos sempre lembrar disso, orar pelas pessoas que já desencarnaram, pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que amamos. Está bem, meus amiguinhos? Vamos então fazer a nossa prece? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, espíritos amigos e benfeitores desta casa que nos amparam, é com muita alegria e gratidão que pedimos a permissão para iniciar a nossa aulinha de hoje. Fique conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, meus amiguinhos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o dia de finados, que vai acontecer no próximo dia 2 de novembro, na terça-feira, e que, por acaso, é o aniversário dessa tia aqui, da tia Paula. Mas o dia de finados, o que é isso? Dia de finados é o dia daquelas pessoas que já desencarnaram,
que muita gente chama por aí de mortos, mas que nós, que já estudamos a doutrina espírita, já sabemos que é só o corpinho que morre, não é? O espírito continua vivo. Então, neste dia, no dia de finados, muitas pessoas se lembram daqueles familiares, daqueles amigos, daqueles amores que já desencarnaram. E muitas vezes lembram com muita tristeza. É claro que quando alguém que nós amamos muito parte para o mundo espiritual, que na verdade é a nossa casa verdadeira, não é? É claro que nós ficamos tristes, porque nós sentimos a falta daquela pessoa aqui junto conosco. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa não possa estar nunca mais perto de nós. Muitas vezes ela até está em espírito e nós não conseguimos ver, não é verdade? Porque quando desencarnamos, nós perdemos esse corpinho material, mas nós continuamos vivos. Nós já sabemos que a morte é apenas uma passagem do plano físico, onde nós estamos agora, para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Porque o espírito é imortal, é eterno. Então, como nós já sabemos que a morte não é o fim de tudo, qual deve ser o nosso comportamento neste dia de finados? É ficar chorando, lembrando daquela pessoa amada que já se foi, ficar triste? Não. Nós devemos elevar o nosso pensamento a Deus e fazer o quê pela pessoa que nós amamos e que já desencarnou? Fazer uma prece, lembrar dos bons momentos que vivemos com essa pessoa, agradecer a Deus porque nós tivemos essa pessoa em nossa vida durante algum tempo. Porque quem sabe a hora que nós chegamos e a hora que nós partimos é Deus. Então a gente não pode ficar revoltado, ficar triste demais. É claro que a gente fica um pouquinho triste, sim, porque a gente sente falta da pessoa. Mas a gente tem que pensar que essa pessoa que desencarnou foi para outro lugar. A vida não acabou, porque o espírito é eterno. E algum dia nós vamos nos reencontrar, não é verdade? E outra coisa muito importante, Deus cuida de todo mundo. E é lógico que Deus vai cuidar também daquelas pessoas amadas do nosso coração que já desencarnaram. Deus, e sabe quem mais cuida? Olha ele aqui, ó. O nosso amigo, o nosso mestre Jesus. Cuida de todo mundo também, não é? Então, agora, nós vamos ouvir uma história muito legal, que fala de um garotinho que estava muito triste porque a mãezinha dele desencarnou. Vamos ver? Deus está cuidando. Tim chegou no consultório da pediatra com um olhar triste e distante. A avó foi logo dizendo que ele devia estar doente, pois não queria comer e estava emagrecendo. A médica começou
então a conversar com o menino, enquanto o examinava. Tim contou à médica que sentia muita saudade de sua mãe, que havia morrido há poucos meses. Continuaram a conversar e, após um curto instante de silêncio, ele suspirou e disse com raiva: "Eu odeio Deus! Ele levou minha mãe!" A pediatra, que observava atentamente o menino, percebeu o quanto era difícil para ele falar sobre a morte da mãe. Ela, então, contou que Deus também havia levado a mãe dela quando ela era ainda uma menina, mas que aos poucos ela foi compreendendo que cada pessoa tem um tempo determinado de vida na Terra, um momento certo de partir. Como Deus levou a minha mãe e a sua, ele deve estar cuidando muito bem delas, você não acha? Tenho certeza de que elas estão em um lugar muito legal, com casas, escolas, hospitais, flores e árvores. Elas devem estar estudando e trabalhando juntamente com outras mães e pais. E de lá observam e cuidam de nós, que continuamos sendo seus filhos. Tim e a avó continuavam a olhar a médica, sem nada dizer. E ela concluiu: "Você sabia que pode orar pedindo para encontrar sua mãe durante o sono? Eu peço para encontrar a minha mãe e sei que conversamos e nos abraçamos durante o sono. Às vezes, não me lembro do sonho, mas sempre acordo me sentindo bem e com a certeza de que estive com ela." Tim permaneceu calado até o final da consulta. Quando ele saiu, a pediatra ficou pensando como seria bom se ele conhecesse a doutrina espírita e entendesse que a vida não acaba com a morte do corpo físico, e o espírito segue no mundo espiritual sua caminhada evolutiva, e que os laços de amor que unem as pessoas não se acabam com o desencarne. Tempos depois, a médica reencontrou a avó de Tim. Ela contou que o menino, assim que saiu do consultório, perguntou se ela achava que era verdade o que a pediatra havia dito sobre a mãe dele. Quando a avó respondeu que tinha absoluta certeza de que era tudo conforme ela havia dito, viu um sorriso tímido no rosto do menino. Ela relatou também que os dois, avó e neto, passaram a orar pela mãe de Tim, pedindo que eles pudessem se encontrar durante o sono. Tim foi melhorando, está mais alegre e já se alimenta normalmente, disse sorridente a avó. Agora, quando perguntam sobre a mãe dele, ele responde: Deus está cuidando dela.
Viram, amiguinhos? Que história mais legal! Vocês viram que lá na última imagem aparece o Tim orando pela mãe dele lá no túmulo dela, lá no cemitério? Então, o que isso significa? No dia de finados, muitas pessoas vão ao cemitério orar pelos seus queridos amados que já desencarnaram. Mas vocês acham que para orar pelos nossos amores que já desencarnaram, nós precisamos ir até o cemitério? Não. Mas é proibido, tia, ir ao cemitério neste dia de finados ou em outro dia qualquer? Não, meus amores, claro que não é proibido. Mas o que a tia está querendo dizer é que a prece, ela pode ser feita de qualquer lugar que nós estivermos. Por quê? A prece é a ligação que nós fazemos pelo pensamento. Então, meus amiguinhos, se nós estamos direcionando o nosso pensamento através da prece, com muito amor e carinho, se essa prece é feita de coração, o lugar não importa. Por que não importa? Porque o nosso pensamento de amor e de carinho vai ser levado até a pessoa para quem direcionamos a nossa prece. Não importa o lugar onde nós estivermos. Mas aí vocês podem pensar assim: ô tia, mas a pessoa que já desencarnou, ela também vai lá no cemitério no dia de finados? Bem, ela pode até ir, porque geralmente os familiares também vão. Mas como a tia já falou, essa ligação que existe entre nós e as pessoas queridas que nós amamos, que já desencarnaram, essa ligação é através do pensamento. Se nós estivermos na nossa casa mesmo, fazendo uma prece, orando pela pessoa amada, essa pessoa ela pode até nos visitar lá na nossa casa. E vocês viram na historinha o que a médica falou para o Tim? Que quando ela vai dormir, ela faz uma prece pedindo para encontrar com a mãezinha dela durante o sono. Porque nós já sabemos que quando nós estamos dormindo, o nosso corpinho fica lá, deitadinho na cama. Mas e o nosso espírito? Será que ele fica ali? Ah, não, o nosso espírito vai passear. E vai passear onde? Pode ser lá no mundo espiritual? Pode. Será que a gente pode encontrar com uma pessoa que nós amamos muito, que já desencarnou e que está lá no plano espiritual, enquanto nós estivermos dormindo? Sim, a gente pode sim. Mas será que sempre a gente vai lembrar que a gente encontrou com aquela pessoa, que a gente esteve junto, que a gente conversou com aquela pessoa? Nem sempre a gente vai ter aquela lembrança nítida de saber tudo que aconteceu, tudo que a pessoa falou para a gente, tudo que nós falamos para a pessoa. Nem sempre a gente vai ter essa lembrança, não. Mas a gente vai ter aquele conforto no coração, a gente vai acordar assim, com uma alegria. Por quê? Porque nós ficamos felizes com aquele encontro. Então, mesmo que quando a gente acorde não se lembre, a gente pode acordar com um sentimento novo em nosso coração, um sentimento de felicidade por termos tido a oportunidade de estar junto com a pessoa que nós amamos e que está apenas vivendo em outro lugar.
Viram também o que a médica falou, que a mãezinha dela pode até estar junto com outras mães lá no mundo espiritual, trabalhando, estudando, ajudando as pessoas. E é isso, porque lá é a nossa verdadeira casa mesmo. Lá tem tudo que nós temos aqui. Tem jardins, tem árvores. Olha só, ó, vejam esse cenário lindo. A tia vai baixar de novo, ó. Vejam esse cenário lindo. Casas, plantinhas, bichinhos. Olha lá o sol, o céu, as nuvens. Vamos imaginar um cenário assim lá no mundo espiritual? Então, lá também tem tudo isso. Então, meus amiguinhos, lembremos disso, tá? Do que nós aprendemos na historinha de hoje e do que nós já aprendemos sempre nas aulinhas de evangelização, tá certo? O Espírito é eterno, é imortal. Quando uma pessoa desencarna, apenas vai para um outro lugar, para o plano espiritual e continua a sua vida. E nós que ficamos aqui ainda encarnados, vamos ficar um pouco tristes, sentindo saudade da pessoa? Sim, é natural, mas nada de desespero. Por quê? Porque quem sabe a hora que cada um deve retornar para o mundo espiritual é Deus. Então, nós não podemos ficar com raiva, como o Tim estava lá na história. Lembram que ele falou com muita raiva que Deus tinha levado a mãe dele? A gente não pode ter esse sentimento, porque quem sabe de todas as coisas, quem sabe a hora que cada um tem que retornar é Deus. E nós temos que entender isso e pensar na pessoa que nós amamos, que já desencarnou, com amor, com carinho, lembrando sempre dos bons momentos e, principalmente, lembrando que essa pessoa continua viva em espírito e que nós podemos sim encontrar com ela quando a saudade apertar. A gente pode encontrar com a pessoa durante o nosso sono. Antes de dormir, fazer uma prece, pedir ao nosso anjo da guarda, pedir a Deus, pedir a Jesus que nos leve até aquela pessoa amada que já está morando lá na outra casa, no mundo espiritual. Está bem, meus amiguinhos? Vamos fazer a nossa prece, então? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre, amigo, espíritos que nos amparam, que nos acompanham. Nós estamos aqui com o coração agradecido por mais esta aulinha. E assim, pedimos a permissão para encerrá-la. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, abençoando todos os lares aqui representados, abençoando toda a humanidade. Fique conosco, nos guiando sempre para o caminho do bem. Assim seja, graças a Deus. E assim, meus amiguinhos, nós vamos encerrando mais uma aulinha de evangelização da casa de Dr. Herman. E adivinha quem está aqui na minha mão? Ah, nosso coraçãozinho verde! Vocês já sabem, não é? Que representa o coração de vocês. Então, a tia vai, ó, dar um beijinho no coração de vocês. Até a próxima aulinha. Tchau!